O tema de hoje é o tratamento cirúrgico das metástases ósseas. Sempre é bom recordar a Faculdade de Medicina, que foi inaugurada dia 19 de dezembro de 1912, ainda nesse casarão, na rua Brigadeiro Tobias, uma coisa muito incipiente, já faz mais de um século. Até que em 31 foi inaugurado um novo prédio, até hoje, da Faculdade de Medicina. Vocês veem que São Paulo, em volta, quase não havia nada. E em 1934 foi inaugurado dentro da Faculdade de Medicina, na sala da congregação, onde tem uma pintura atrás, exatamente a Universidade de São Paulo. Foi criada dentro da Faculdade de Medicina. Já existia a Faculdade de Direito do Lago do São Francisco, mas a Faculdade de Medicina foi que recebeu os professores da Politécnica, do Direito, da Medicina e mais 3 ou 4 faculdades. O senhor sabe, para fazer uma universidade são necessárias 6 faculdades. Então essa é a inauguração. Só para lembrar, em 37, quando meu pai entrou na Faculdade de Medicina, esse era o livro em que se estudava. Todo ano eu recebia um livrinho, com os temas que eram aplicados aos alunos. Apenas para recordar, né, a letrinha do meu pai aí, lembrança dele. E em 44 foi inaugurado o Hospital das Clínicas. É bom se notar que todo o treinamento prático dos alunos da Faculdade de Medicina era realizado na Santa Casa. Não era realizado dentro do HC, porque não existia o HC. Então, meu pai, inclusive, o professor Godoy Moreira, estudaram no internato e na sua formação dentro da Santa Casa de Misericórdia. Tem até uma placa de bronze em que nós, da Faculdade de Medicina, agradecemos a Santa Casa. Essa é a primeira revista do Hospital das Clínicas, hoje chama-se Clinics. Quem é que foi o editor-chefe dessa revista? Francisco Elias de Godoy Moreira, ortopedista e medicina infantil, que tornou-se diretor da faculdade e fez exatamente isso. A primeira revista do Hospital das Clínicas, que hoje nem é muito mais lembrado, mas foi ele, o editor-chefe, permaneceu alguns anos em janeiro de 46, né? Até que, nos dias atuais, está aqui o nosso prédio de ortopedia, com mais de 60 anos. Esse é o conjunto de 60 anos, agora mais de 60 anos de história, que eu faço questão de lembrar, com todas as suas faculdades que compõem a grande grupo de tratamento, de pesquisa, que congrega a Universidade, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O mais recente é o ICEST do Câncer, do qual nós temos uma participação ativa, com 480 leitos voltados para o tratamento de pacientes oncológicos. O histórico do câncer. A primeira descrição do câncer que se tem notícia, é o livro de Jó. É o livro de Jó, da Bíblia, que fala tumores malignos, os cancros, no qual apareceu em Satanás, na presença de Jesus, e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. É a primeira referência escrita do câncer. Óbvio que já existia no Egito o unguento arsenial na tentativa de curar as lesões. A primeira que se tem notícia, óbvio, eram as lesões epidérmicas, que se dava para ver, então o tratamento foi arsenial. Esse está até na história da medicina, o tratamento com incisão e cauterização era que era feito naquela época. Ou com óleo quente, ou com o ferro mesmo em brasa, uma coisa bem primitiva, isso ainda antes de Cristo, era esse o tratamento. Hipócrates lançou os fundamentos principais do câncer de pele, de mama inclusive, dos órgãos internos. É uma lista bem nítida, divisória, antes de Hipócrates e depois de Hipócrates, no tratamento do câncer em geral. Até nessa área. Leônidas, da Alexandria, um grande conquistador, ele foi o primeiro a fazer uma secção através do tecido normal. Primeira noção que se tinha, que se quer tirar um tumor, bem rudimentar, você tinha que tirar tecido normal e cauterizar, não existia nada mais do que isso, a área que tinha o tumor, que existia o tumor. Galeno foi o termo câncer. Por que ele chamou câncer? Por causa das lesões de pele e as veias entumecidas que se formavam em volta. Daí vem a ideia do caranguejo, do câncer. Essa definição de câncer foi feita por Galeno. Ele tinha a teoria humoral, excesso de bile negro causadora de câncer. Uma coisa meio que na época não se tinha ideia de outra coisa. Foi descoberta há 700 anos de Cristo, pelve óssea com metástases disseminadas. É óbvio que sempre existiu o câncer, mas a primeira descrição mais antiga foi essa peça encontrada arqueologicamente. Paracelsus achava que a concentração de mineral
causava câncer e usava o arsênio na tentativa de controlar. Rudbeck descreve os linfonodos. Não se tinha ideia da existência de linfonodos. Ele descreveu os linfonodos no corpo inteiro, só que ele atribuía a eles como causadores do câncer, quando se sabe hoje que ele é que defende justamente a primeira combate ao câncer, é justamente esse. Senec e Lusitano isolou os pacientes, achava que o câncer era uma doença contagiosa. Assim como os loucos eram presos, por ser contagioso também, o câncer também ficou 2 séculos trancafiados e separados. Em Reims, na França, foi o primeiro hospital totalmente isolado para o tratamento de câncer. Isso, de uma certa forma, foi ruim, pelo menos concentrou os pacientes no local próprio em que se podia dar um tratamento mais adequado. Mas foi, sem sombra de dúvida, Virchow, Dupuytren e Waldeyer que fizeram a visão microscópica, notando as diferenças nas células normais para a célula cancerosa. Foi um grande passo. E o câncer, então, sempre teve uma construção histórica da doença negativa. É uma visão negativa na sociedade. É aquela doença, o câncer, castigo divino, doença maligna. Na minha época, minha mãe falava, está com CA, nem conseguia pronunciar a palavra. E são várias as grandes coisas ruins que aconteceram na humanidade. Ao início da lepra, a peste negra, o sífilis do século XIX. O que graçou realmente foi a tuberculose. E no século XX e XXI, o câncer e a AIDS. E podemos dizer que nós já temos, com a pandemia atual, uma novidade. Não temos que fazer mais um quadrinho aqui, infelizmente. Mas no século XX foi o câncer e a AIDS que foram as principais causas de mortalidade. Então, é uma doença crônica, a mais previsível dos casos. 80% dos casos são evitáveis e é multifatorial, não tem uma causa só. 10 milhões de casos novos em um ano, agora mais. 4 milhões de óbitos por ano. E a metástase, tanto óssea como visceral, é responsável, óbvio, por 90% dos casos. Se a gente conseguisse controlar localmente, provavelmente a gente conseguia e vamos conseguir a cura das neoplasias malignas. As estatísticas, foi feito, nós não tínhamos ainda nada com relação a uma estatística, até que o Programa de Epidemiologia e Vigilância Sanitária de 1998 congregou o sistema de registro no Brasil e hoje nós conseguimos detectar todos os tipos de câncer em qualquer região do Brasil. Até 1930, 35, era a 6ª causa de morte, como vocês podem ver nesse gráfico. Mas o que aconteceu? Com a melhoria das doenças moléculas infecciosas, com a vacinação, saneamento básico, tudo isso melhorou um pouco e a ponto que atualmente nós somos, nós que eu trato, né? 2ª causa de mortalidade é o câncer. Igual aos países desenvolvidos. Era a 6ª causa, hoje é a 1ª causa de mortalidade. Para o homem, ainda o pulmão é o primeiro colocado, estômago, pâncreas em seguida. A mulher, a mama é o maior índice de mortalidade, não de prevalência, mas de mortalidade. Depois vem as outras patologias, o cigarro, porque está havendo uma ascensão da mulher fumante. Felizmente, na última década, tem-se observado uma diminuição desses casos. Nós temos, então, 500 mil casos novos de câncer em São Paulo, isso em 2005. Não fiz atualização, deve ter muito mais do que isso atualmente. Tudo na região sudeste, não só por algum problema regional, mas porque por aqui congregam a maioria dos casos. Então, nós não somos mais um país jovem. Temos mais de 40 anos, mais da metade da população tem acima de 40 anos. Então, isso aí corresponde a, hoje, quase 60 milhões de habitantes com mais idade. Inverteu-se a pirâmide. Era uma pirâmide de país jovem. Essa é uma pirâmide de país de pacientes idosos. O que está acontecendo? A expectativa de vida aumentou. Imagine, em 1900 era 33 anos. Hoje, com todos os problemas que nós temos de alimentação, de desigualdade social, nós temos 72,1% de sobrevida de maneira geral. Só para vocês terem uma ideia, na Coreia do Sul, a média de sobrevida é 85 anos. Ainda assim, houve uma melhora muito grande. Mas isso é um problema. Se nós estamos, país mais idoso, estamos sobrevivendo mais, aumentou, basicamente, o câncer afeta acima dos 40, 50 anos de idade. Então, o Brasil, que ainda, hoje eu não sei se melhorou ou não tenho estatística, mas em 2006, 47% da nossa população é classe D e E, paciente de baixa renda mesmo. Isso tem um efeito devastador no câncer, principalmente nos cânceres metastáticos, né? Óbvio. Então, 500 mil casos, 50% desses pacientes, na nossa área agora,
tem possibilidade de ter uma metástase óssea. O que nós vamos ter, então? 300 mil pacientes, desses, classe D e E, 110 mil pacientes não têm acesso ao tratamento das metástases ósseas. Isso é um problema. Eu tive o privilégio de ser um dos fundadores da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, e esse é um problema que nós estamos tentando melhorar. As grandes capitais do Norte e do Nordeste já têm conseguido fazer isso. Não vem todo mundo para cá mais. Eu lembro que eu atendia ambulatório, os casos vinham do interior da Bahia, do interior do Nordeste, tudo para São Paulo. Eles não iam para Recife, não iam para Salvador, não iam para Belém. E hoje temos grandes profissionais, não só ortopedistas, mas oncologistas bem formados, com condições de melhorar isso e inverter um pouco essa realidade aqui. Não se morre só de fome no Brasil, se morre de câncer não tratado. Essa é uma realidade que tem que ser mudada. E o que acontece? A diferença de abordagem. O que você vai fazer? Até aconteceu agora na pandemia. Você vai tratar um idoso com metástase ou vai tratar uma criança com sarcoma? É óbvio que o envolvimento cai para o lado de cá. É óbvio que todo mundo prefere tratar uma criança do que um paciente que já tem câncer disseminado e tem uma metástase óssea. Isso é uma coisa, infelizmente, é uma realidade. Nós estamos tentando mudar isso. Então, paciente idoso com baixa renda, com metástase óssea, era encaminhado para o hospital de retaguarda e morria afastado da família. Eu vi isso, com escara sacral e completamente deletado da própria família, ignorava por condições até sociais, não tenho que deixar o paciente, não tenho que ficar, ia para o hospital de retaguarda, Suzano, Cotoxó. Hoje não, o tratamento multidisciplinar e com a melhor qualidade de vida, nós estamos conseguindo operar os pacientes metastáticos, que seja por 2 meses de sobrevida, é importante isso. A incidência é muito mais no terço proximal do fêmur e na bacia do que nos membros inferiores. Não vou entrar em detalhe da fisiopatologia, mas só para vocês saberem, apenas 0,1% dessa célula com essa cor, mas o verde é o tumor. A célula com essa característica diferente, 0,1% é que tem a capacidade de dar metástase. E é por isso que o paciente morre. Se a gente conseguisse controlar a saída da célula do tumor primário na mama, por exemplo, esse 0,1% pudesse evitar que ele ganhasse o capilar e daí ir até a lesão metastática, estaria resolvido o problema do câncer. Já temos alguns tipos de câncer que isso se consegue. Chamam células-alvo. Você vai e destrói não todo o tecido, mas só essas com a quimioterapia. A fisiopatologia, a gente sabe que do ponto de vista ósseo, existe um tropismo para atender o câncer, atingir o tecido ósseo. Essas manchinhas brancas que os senhores estão vendo são células que saíram do capilar e atingiram o tecido ósseo. Além do fígado e além do pulmão, que são filtros, o tecido ósseo também o é. E com isso, eles se alojam. Então, esse osteotropismo faz com que ele seja, vamos dizer assim, a célula tumoral seja bem recebida e ali ela cresce e ali ela se desenvolve. Então, estudos estão sendo feitos nesse sentido também. Esses são os trabalhos mais recentes. O diagnóstico, a gente sabe, isso é uma coisa importante de qualidade de vida, é a terceira em frequência, mas é a primeira em sintomatologia. Aquele pulmão, por exemplo, que vocês estão vendo ali, cheio de metástase, o paciente geralmente não tem falta de ar, de jeito nenhum. Ele vai sentir alguma coisa depois que tem uma grande perda de capacidade vital pulmonar. Idem, ali embaixo é um pulmão, cheio de metástase, não acontece nada, o paciente vive normalmente. Vai sentir alguma coisa quando tem icterícia, por obstrução do colédoco. Ao passo que aquele paciente da esquerda, que eu cheguei a operar, inclusive da Odebrecht, terço proximal do fêmur, olha aquela lesão lítica. Ele não conseguia andar, não conseguia, tinha dor em repouso, com uma lesão quase imperceptível, uma lesão quase que não se via. Então a gente sabe isso, que tem várias formas de metástase, nem todas são, não se tem necessidade de fazer biópsia, mas algumas têm sim. Agora com os novos métodos de PET-CT, cintilografia óssea, a gente consegue detectar com maior precisão. Esses são os principais aspectos que a gente consegue fazer o diagnóstico através de uma radiografia simples. Qualquer clínico geral da OPAS, por exemplo, consegue fazer o diagnóstico com essa simples abordagem, nada muito sofisticado, conseguir então detectar aonde que está a lesão. Então a gente faz realmente a biópsia, tem indicação, não só, mesmo sabendo isso, para saber a origem do caso. Hoje a gente tem métodos muito mais modernos, guiada por tomografia, por ultrassom, e os patologistas têm condição de fazer o diagnóstico
na hora da biópsia. Isso é importantíssimo. Antes eu perdia um tempão no centro cirúrgico, descalcificava o osso. Uma semana depois eu ia ter o diagnóstico. Agora não. Agora a gente consegue o diagnóstico imediatamente depois que se faz a biópsia guiada por tomo ou por ultrassom. Só para exemplificar, está aqui um carcinoma neuroendócrino no sacro, que foi operado há 2 anos e apresenta uma dor no quadril há 2 meses. Olha a lesão, que antes era impossível ser feito o diagnóstico, uma lesão pequena, mas guiada por tomo, isso é possível. E a patologista nos dá a certeza da localização no ato, e o paciente consegue ir para casa 1 ou 2 horas depois. Isso era uma coisa que até 15 anos atrás não era possível. Isso é feito no Brasil inteiro. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho na ocasião, dos nossos próprios pacientes metastáticos. Vocês vejam como aumenta a incidência a partir da idade, a partir dos 40 anos, isso tem um crescimento até exponencial, acima dos 60, 70 anos, é grande a incidência de carcinoma realmente, e realmente a coluna e o fêmur são os mais frequentes, muito mais no membro inferior do que no membro superior. Não existe câncer metastático abaixo do cotovelo e abaixo do joelho, é muito raro. Aqui estão todas as incidências, obviamente é a próstata e a mama que tem a maior frequência, que alberga mais casos de metástase óssea. E o tratamento é multifatorial. Essa frase é emblemática, eu cresci ouvindo essa frase por causa do meu pai, e ele era o usuário aqui no Hospital da na ortopedia, quando chegava com essa frase. Não há nada a fazer mais, está com câncer até nos ossos. Como esse paciente, que vocês podem perceber, com lesões no fêmur, no úmero, completamente deletado. E não se fazia nada, ia embora para o hospital de retaguarda. Então a metástase é o fator mais importante na qualidade de vida nos diversos protocolos de avaliação. A gente pode ter câncer de pâncreas, mas esse é o que deteriora a qualidade de vida, a pouca qualidade de vida que esse indivíduo tem. Então, isso até 20 anos atrás ninguém fazia nada. Hoje a gente tem que agir para evitar até a fratura. E é um tratamento realmente multidisciplinar. Envolve o radiologista, o radioterapeuta, o clínico e a terapia hormonal e tudo. Uma cirurgia se impõe cada vez mais, que não era o caso. Esse paciente era apenas fazendo uma monoquimioterapia, fazia uma radioterapia e encaminhava para o hospital de retaguarda, onde ia falecer. Isso é nosso grupo, jovem ainda, eu não mudei quase nada, mas é fazendo jovem, com todas aqui, o doutor André, o doutor Tadeu, a doutora Cláudia, Ademar Lopes, e por aí a gente está lá, Laércio, está todo o time, nossa Renê, alguns já saíram, outros permanecem. O bordado de barba ainda preta. O tratamento era conservador e agora tornou-se cirúrgico. Está aumentando cada vez mais. Por isso que eu me dediquei ao estudo desses pacientes. Eu achava que era uma judiação. Pacientes vinham no meu ambulatório, o pessoal falava, doutor Olavo, é metastática, nem vamos enquadrar. Eu fiz isso, obrigado a fazer isso. Por quê? Favorecendo as crianças, adolescentes, porque não podia tratar dos metastáticos. Eles eram abandonados, vamos dizer assim. A quimioterapia, óbvio que ela alivia a dor, retarda o aparecimento das complicações e são realmente insuficientes na evolução das lesões ósseas. Isso é uma coisa bem real. Olha um exemplo aqui. Pré-quimioterapia e pós-quimio. Realmente houve uma evolução. Você nem vê a lesão aqui, você vê que houve pelo menos na periferia. Mas a gente sabe que quando a gente faz a fixação e faz uma quimioterapia, a resposta é muito melhor, com até a formação de calo, como mostra nesse caso. CA de mama, 74% dos cânceres de mama que dão metástase óssea. Esse é o maior drama da mulher e a maior incidência é realmente o carcinoma de mama. Consegue com a terapia hormonal um alívio da dor, mas é imprevisível na lesão óssea. Eu atendo pacientes que eu chego a operar os 2 úmeros e o fêmur e ela não tem nada no pulmão. Então, a sobrevida aumentou muito para os casos de metástase óssea. De 25%, nós estamos hoje com uma sobrevida de 30% a 40%. Mesmo os pacientes que têm metástase. A gente tem que diferenciar. Pacientes que têm câncer de mama têm uma sobrevida, graças a Deus, de 90%. Infelizmente, aquelas que têm metástase óssea, cai muito a sobrevida. Próstata também. São blásticas, menos fratura, a gente opera também. A sobrevida quando tem metástase, infelizmente, é 40%. A gente não tem tanta atuação na metástase óssea porque são lesões blásticas que formam o osso, não líticas. Então, o risco de uma fratura é bem menor.
A metástase de pulmão são terríveis. Eu nem recebia, porque todos eles vinham falecer antes de vir para a ortopedia. Hoje, com a melhora da quimioterapia, a gente consegue até operar alguns casos. Mas olha a sobrevida em 5 anos. Mas ainda assim a gente opera. Vale a pena operar. Que seja 2%. Nós temos casos que sobrevivem até mais. Os de tireoide já têm uma sobrevida melhor. A gente trata como se fosse um tumor primário, faz ressecções amplas, porque a gente houve casos de cura, entre aspas, de lesão óssea metastática. Idem também renal, altamente lítico, a gente consegue uma sobrevida em 10 anos, não em 5, de 25% dos pacientes. São todos quase cirúrgicos, grande lise, grande destruição óssea. A gente tem casos que a gente opera a bacia, aparece no fêmur, opera no fêmur, aparece no outro local, não tem controle com quimioterapia e é resistente à radioterapia. O cirurgião que tem que agir. E se não operar, a parte psicológica vai embora, a dor vai embora, ele fica deitado na cama e morre de problema pulmonar. Nada a ver com a lesão inicial. Então, o tratamento com radioterapia é muito importante. Lógico que é. Retarda a destruição óssea e controla a dor. Mas o que tem que ser feito? Tem que ser feito em conjunto com cirurgia. Isso é importante. Olha um exemplo aqui, em que foi feito a fixação e a radioterapia. Até consolidou. A radioterapia consolida a fixação que a gente faz. Ao contrário, paciente até do consultório particular, metástase de carcinoma de mama, o oncologista, naquela época, nem encaminhava para o ortopedista porque achava que a gente não fazia nada. O que foi feito? Só radioterapia. Houve a formação de um calo, mas a dor persistiu. O paciente não conseguia nem mexer o braço. Ao contrário aqui, se você fizer a fixação sem radioterapia, olha o que acontece, some a lesão. Isso acontece nos nossos ambulatórios de ortopedia. Por quê? Eles não sabem, não são avisados disso. Às vezes nem sabem que se trata de uma lesão metastática. Porque quem interna o paciente, quem atende o paciente ambulatório é um grupo, quem vai operar é o outro. Chega lá e fala, o que tem ali? Ah, tem uma lesão óssea, põe uma fixação, ele vai e põe. Não há um consenso, uma discussão. Olha isso aqui. Olha o que aconteceu sem o tratamento com a radioterapia. Aí eu fui obrigado a tirar, fazer uma endoprótese. Os bifosfonatos ou lendronato veio realmente ajudar a ter menos lesões líticas, faz parte do protocolo, as células tumorais são bloqueadas, evitando a formação dos osteoclastos, que vão fazer a destruição óssea, tanto a nível da célula precursora, como a nível do tecido ósseo. Isso quem trata não é ortopedista, é um oncologista ortopédico, que já ad início, em sendo mama, próstata, tireoide e rim, já introduz esse tipo de bifosfonato, que é primo do que é tratado hoje para a osteoporose. Então nós temos exemplos de coisas novas, opções para o tratamento de mama, a gente consegue um controle local, isso são coisas atuais, modernas, mas sem sombra de dúvida, as perspectivas futuras é a célula tronco atingir target cells, você destruir aquilo que eu falei no início. Só as células que têm a capacidade de dar metástase. Essas são realmente as que interessam. Alguns tipos de câncer de mama a gente tem conseguido isso. Mas sem sombra de dúvida, a cirurgia é o principal método de tratamento da metástase óssea, apesar de ser paliativo. Existem ortopedistas que até hoje discutem o fato. Olavo, você está louco, quando eu comecei, né? Agora não fala mais Olavo, você está louco, mas então, o que você vai fazer? Está com sangue, dá no sangue, meu filho. Você vai operar um negócio desse para quê? Para que operar um paciente com metástase? Por causa disso. E tinha gente que achava que eu disseminava o tumor pela medula óssea quando botava uma haste, quando botava uma placa. Aqui estou eu operando, no caso, o Tadeu e atrás da minha filhinha, Brigiana. Até 1970, poucos casos eram cirúrgicos. Não foi quando eu comecei, mas foi por coincidência. Quando eu comecei em 1980, com o desenvolvimento de novos tipos de síntese, placas, fixadores externos, tudo isso mudou muito. E com a possibilidade de se fazer uma coisa útil para esses pacientes, que começou a aumentar as indicações cirúrgicas. Isso é uma coisa que veio em 80 e hoje é uma realidade. Olha, vocês têm uma ideia da tradição nossa dentro do Instituto, pouquíssimos casos operados em 65, e foi aumentando, hoje tem mais. Se deixar, a gente só vai internar o paciente metastático aqui. E por que opera, então? Proflexia da fratura patológica. Evitar que ocorra a fratura, isso é importante. Permitir a deambulação o mais precocemente possível. E tem trabalhos mostrando que tudo que manda é a cabeça. Aumenta a sobrevida, sim. A volta do paciente ao convívio familiar, a volta do paciente de andar, a volta do paciente não sentir dor, não há dúvida que aumenta a sobrevida. Tem experiência de casos daqui do Instituto que há realmente uma sobrevida. E mesmo que não aconteça isso, nós temos obrigação de elevar ao máximo a qualidade de vida do paciente.
Não estamos curando ninguém, nós estamos dando qualidade de vida. E que seja por um mês, eu falo para a família, vale a pena. Então, um exemplo de cirurgia que são feitas, aqui junto com um grupo de coluna, isso eu fiz com o Sr. Tarcísio, uma coisa feita aqui na ortopedia, em substituição de um corpo cervical. Isso é o atual. A placa cervical, um parafuso de massa lateral, criaram um grande desenvolvimento nesse tipo de cirurgia. Esses pacientes eram colocados em verdadeiros carapaças, tipo Minerva. Não sei se vocês já viram pacientes que vai da cabeça até o quadril com gesso e com radioterapia. Hoje não. 2 horas de cirurgia, ele sai do centro cirúrgico, evita que fique paraplégico ou tetraplégico e não precisa usar nada de fixador. Não existe mais gesso na ortopedia, praticamente. Esse é um outro exemplo do que era feito na época. E esse é um caso do professor Fogaça, que foi tirado toda a parte posterior e feita a fixação com placas. Isso é feito também em caso de estenose, obviamente, mas para lesão metastática, esse é um metastático de pulmão. Vai operar um metastático? Vou operar, ele estava ficando paraplégico. E durou mais 6 meses. Esse é outro exemplo da coluna lombar, idem, fixador, e a gente substitui até o corpo vertebral. Eu falo grupo de coluna junto conosco, há a possibilidade de fazer isso com grande satisfação pessoal do paciente. Aí ele vai ser encaminhado para ser tratado do ponto de vista oncológico. Olha esse exemplo aqui. Ele tinha falta de ar não pela lesão disseminada de câncer que ele tinha, mas por essa lesão externa, bem no meio do osso. Ele não conseguia respirar de dor. O que nós vamos fazer com essa lesão? Olha o tamanho da lesão. Vamos tirar a lesão. Eu entrei junto com o cirurgião de tórax, tiramos o externo inteiro dele, põe essa fibra de Marlex aqui e substitui tudo. 2 horas de cirurgia. Se ele tivesse uma parada cardíaca, com o dedo a gente reanima. Né? O coração está ali atrás. Eu operei esse caso, morria de medo do coração batendo, mas é uma realidade. Não é o que a gente fazia. Até costela é possível, se for uma coisa factível e causando dor no paciente. A respiração se superficializa, não há o que fazer. Tira a lesão. Aqui, adenocarcinoma da pulbe, factível de ressecar também. Recentemente nós tivemos um caso. O paciente não conseguia andar de dor. Fez químio, fez rádio e não conseguia andar. Faz a embolização, porque é altamente vascularizado, e a gente consegue operar, tira a lesão, o paciente sai andando no dia seguinte. Ilíaco também. Carcinoma de tireoide, a ressecção. Eu vou citar exemplos agora mais rapidamente, mas são todas importantes. Óbvio que a figura do meu pai, Flávio Pires de Camargo, lançou realmente uma estrutura, tanto na realização das próteses, que eram feitas de acrílico, depois de polietileno e agora de titânio, como na utilização do cimento, como é feito no tumor de células gigantes, é feito também nas lesões metastáticas. Foi ele que fez isso. Isso é um caso operado em 66, eu estava no ginásio ainda, ele já fazia, como na cirurgia de câncer de mama, com essa placa feita aqui no Instituto. Mas eram casos muito raros em que era feito isso. Só quando tinha fratura. Hoje não. A gente opera antes que frature. Olha a evolução das endopróteses. Nós temos uma grande experiência. A evolução do acrílico até o titânio. Os trabalhos foram aumentando de 51 para 106. Hoje nós temos mais de 1000 casos operados com a prótese modular. Foi o nosso mote de formação, né? E por que opera antes de quebrar? Abrevia para metade a sobrevida se um paciente metastático tem uma fratura. Por isso que a gente tem que operar, para dar conforto e para evitar a fratura patológica. Então, óbvio que com a fratura patológica, o risco cirúrgico aumenta, a maior morbidade cirúrgica, aumenta as metástases pulmonares, tem trabalho em miase mostrando isso. Quando você opera antes da fratura, as chances de ter uma metástase aumentar é maior. E com isso a gente aumenta ou diminui a sobrevida. Então, só para mostrar isso aqui, o que é feito, dependendo do caso, né? Tem casos que a gente faz ou uma endoprótese e tem casos que a gente faz uma haste. Depende do tipo de envolvimento nessa classificação de Mirrors. Quando a pontuação mostra acima de 9, a gente faz uma indicação, quando não, a gente faz outra. Mas, rapidamente, quando é uma lesão lítica, quando é no membro inferior e quando atinge mais de 1/3 do osso, tem indicação de cirurgia. Só para que não existe um protocolo, uma receita de bolo, mas é o que a gente faz quando a gente existe dúvida. Eu nunca decidi uma cirurgia sozinho. A gente junto com o radioterapeuta, com o oncologista e com os colegas também. Não são casos iguais, são casos caso a caso para ser estudado. E uma coisa que mudou o approach do ortopedista, a fixação não visa a consolidação da fratura. Eu fiz a minha residência 12 anos de pronto-socorro visando formar o calo ósseo. Isso não. O que muda na abordagem de um paciente metastático é que ele tem que andar no dia seguinte. A paciente tem que ser tão boa nesse ponto. Por quê?
É ridículo se operar um paciente com metástase, vai ficar de par de muleta, sem carga por 2 meses, depois vai dando carga parcial. Não, ele vai morrer. Nós temos que dar qualidade para ele imediatamente depois da cirurgia. Eu ponho para andar no dia seguinte com o aporte da fisioterapia, que é muito importante. E a gente utiliza vários métodos, a endoprótese, a placa com cimento, ou até a haste bloqueada. Mas lembrar vocês que a radioterapia pós-operatória se impõe sempre nesses casos. Em casos de melhor prognóstico, como os do rim, linfoma, melanoma, a gente faz a endoprótese, a secção maior, apesar de ser o maior risco cirúrgico. Nos casos piores de prognóstico, a gente faz a haste bloqueada ou a placa com cimento. Houve, então, uma mudança disso nos últimos anos, com o emprego de outros métodos de tratamento, não tem dúvida disso. Não fomos só nós que começamos. E olha só, quanto maior a sobrevida, osteossíntese e endoprótese faz a sua localização. Esse é o que nós já falamos sobre isso. A cauterização e cimentação, em muitos casos, é o que dá muito bom resultado também, no trabalho pioneiro do professor Flávio. E a endoprótese, nós desenvolvemos aqui no Brasil a endoprótese modular, feita aqui no Brasil, feita em Rio Claro, e é válido tanto para o paciente SUS como para o paciente particular. Isso é importante que se diga. A gente sabe da diferença, infelizmente, que tem no Brasil até hoje, o tipo de prótese que se coloca no paciente particular, o tipo de prótese de quadril, de joelho, que se coloca no paciente SUS, quando coloca. É uma fila enorme. No nosso caso, não. Nós utilizamos a mesma prótese para o paciente SUS como o paciente particular. Foi desenvolvida e fabricada aqui a custo muito menor. Se a gente fosse importar uma prótese modular, praticamente impossível se fazer uma cirurgia, praticamente impossível tratar, já que os pacientes que eu trato, 80% a 90% são pacientes públicos, são pacientes SUS. Então, é bem que se eu diga isso, esse é a endoprótese, uma caixinha a gente consegue montar na hora, e aí tem a dúvida se fazer a fixação externa. Endoprótese, já expliquei, depende do caso, não tem muita dúvida. Aqui são alguns exemplos, esse é um tumor enorme de clavícula, que foi feita a ressecção sem reconstrução, para a desgraça dos grupos de ombro que fala que cai o ombro quando tira a clavícula, não cai nada, olha a função do paciente. Um outro exemplo do húmero proximal, células renais, fizeram uma embolização do câncer de rim, e olha aqui, embolização, você entope a artériazinha que vai para o tumor, a gente consegue operar, essa paciente ainda sobreviveu alguns anos, óbvio que é uma perda de abdução, mas ela tem um bom resultado. Aqui um carcinoma de mama, uma paciente jovem ainda, nós fizemos esse tipo de cirurgia que foi possível, essa placa com cimento. Está aqui o resultado, uma lesão lítica enorme. Com cimento a gente resolve. 76 anos, metástase de próstata, haste intramedular bloqueado. Esse caso é um carcinoma de células renais, nós operamos com uma haste intramedular, teve uma recidiva, que é a maior vergonha que pode acontecer para a gente, é ter uma recidiva de metástase. A gente tem que dar um tiro certo, operar uma vez só. Porque a chance desse paciente que tem uma sobrevida muito curta, não pode ser isso. Nesse caso, eu tive que reoperar e tirei o húmero inteiro dele. Esse é baiano, meu conterrâneo, me deu até uma célula. É mais antigo esse caso, acho que não sei se você conhece, mas não. Metástase de carcinoma de mama é raríssimo no cotovelo. Esse caso foi cedido gentilmente pelo professor Pedro Pérez da Santa Casa. Houve até uma conjunção de esforços no meu concurso, foi a aula do meu concurso, é bem que se diga, e ele me emprestou alguns casos que eu não tinha, esse foi um deles. Essa paciente foi operada na Santa Casa. Olha o resultado funcional, 2 dias, 3 dias depois da cirurgia. Tem casos que não precisa ressecção, esse é o rádio, você tira o rádio e acabou. Mesmo na mão, acabei de falar no começo que é raríssimo, a medicina não tem. Esses casos ocorrem também na mão. Esse caso sumiu o 5º metacarpo, foi substituído com cimento e ele sobreviveu bem. Alguns exemplos que era feito em 88 ainda essas hastes na fratura. Eu comecei a fazer isso aqui na ortopedia. Hoje não, hoje a gente faz a endoprótese com maior qualidade. Tem várias indicações, né? Desde a artroplastia parcial, endoprótese, dependendo da localização. Então, todo o fêmur, que é o maior contingente, depois vem a coluna e depois vem a pelve, há uma indicação para cada caso. Isso tem que ser bem feito para não errar. Não tem como fazer uma coisa não funcionar na primeira vez. Olha essa aqui, quebrou. Uma fratura é a desgraça. Tinha que ser feito o diagnóstico antes de quebrar. Mas já que aconteceu, vamos operar. Foi operado dos dois lados. De um lado foi possível fazer uma síntese, e do outro lado tinha mais destruição, fizemos a endoprótese. Ainda assim, esse paciente sobreviveu por 2 anos. Olha a evolução. Depois de um certo tempo, houve uma calcificação, uma consolidação, a gente nem espera isso. Aqui, aquele caso da Odebrecht que eu gosto de falar no começo,
Foi feita uma haste bloqueada nesse paciente. Não precisou tirar o fêmur inteiro. Fez radioterapia, esse paciente sobreviveu ainda por 1 ano e meio. Um outro exemplo, metástase de células renais. Aqui está a cirurgia realizada, uma paciente jovem ainda, com carcinoma de células renais. Olha a ressonância. Isso eu operei exatamente com uma rapidez. Eu, o Dr. André e o Dr. Tadeu entramos nessa cirurgia. Fizemos a ressecção como se fosse um tumor primário. Com a mão esquerda eu operei esse caso, hein? Imagina. Então nós somos canhotos, tem 2 canhotos aí, eu e o André. Então não tinha jeito. 2 canhotos operando, não tinha como. Faz a osteotomia, faz a ressecção com serra. E tem que ser rápida a cirurgia. O paciente está realmente muito depauperado. Não foi difícil para puxar. Fazer uma forcinha aí, foi o André que fez. E tirei com margem. Isso para mostrar que tem margem. Foi feito como se fosse um tumor primário. Por quê? Porque era células renais. Aqui está a trefinagem e a preparação da peça com a endoprótese, que é montada na hora, como se fosse um Lego, na hora da cirurgia a gente faz. Aí a cimentação, 1 hora e meia de cirurgia, a reinserção da musculatura, a sutura da musculatura em volta da próstata de titânio, e aqui o fechamento com dreno de porta-ovário. Tira o dreno em 3 dias, ela começa a andar logo quando tira o dreno. Já começa a andar. E aqui está a peça com o tumor tirado com margem. Está aqui o resultado final. A reinserção do trocante, que é uma coisa importante que a gente faz. E essa paciente, infelizmente, ela veio a falecer 3 meses depois, apesar do resultado bem, assim, alvissareiro, era um mergulhador, inclusive. Um caso bem recente esse caso, uma judiação, 38 anos de idade. Mas nós fizemos e demos qualidade de vida, ela tornou mergulhar. Isso para mim não, que besteira, não, é importante, gente. Não se fala em curar, se fala em dar qualidade de vida para o paciente. Esse é um outro exemplo, esse paciente do HC, essa, graças a Deus, durou muito mais, resultados bons, eu conheço todos os pacientes. Então, o carcinoma de pulmão, como eu falei, quase não tinha. Olha, o raio-x normal. Com a ressonância, a gente vê a lesão e opera antes que quebra. Isso que é interessante. Olha a lesão aqui e é feita a prótese antes que tenha a fratura. Com muito mais categoria, menos risco para o paciente e maior chance de não ter complicação. Um outro exemplo, às vezes a gente usa cimento, às vezes não, depende do grau de lesão. Olha um outro exemplo. Isso aqui, se pegar no interior, não vê nada, não vai ver. Esse é o lugar que mais pode dar fratura, o cálculo que chama, né? Região do cálculo. A gente opera a ressonância, aqui está a haste colocada, haste bloqueada. Já bastiano, para tíbia, idem, haste bloqueada. A gente tem feito prótese, mas não. A prótese de afisário. A gente faz haste bloqueada com bom resultado. Esse paciente durou uns 10 anos, era um professor primário ainda por cima, coitado. Além de ter o câncer, professor primário no Brasil, né? Fratura patológica, metástase de células renais. Ele durou, aí com 8 anos, durou 12 anos. 12 anos voltou a dar aula. Meu Deus, isso para mim, ele me agradeceu até o fim de ter conseguido isso. Isso é importante. Esse conceito não existia no Brasil até 1980. Não é por nada, nós fomos os que mais desenvolvemos essa necessidade. Aqui na tíbia, um outro exemplo. Nesse caso, nós fizemos uma endoprótese. E por fim, no pé, e as considerações finais. Então, foi feito um trabalho sistemático da base Cochrane, mostrando Scandinavian Sarcoma Group, quase 500 pacientes, maior frequência mama, próstata, rim e pulmão, 69 múltiplas, 31 solitárias, fratura patológica, mesmo na Suécia, na Escandinávia, 71%. Iminente, conseguiu pegar em 30% dos casos. Fêmur, pélvico são os mais frequentes. E foi feito prótese em 45% dos casos. O que é fator negativo? Está ali, ó. Primeiro fator negativo, fratura patológica. É isso que leva a abreviar a sobrevida desses pacientes. Lógico que o metástase visceral pegando o abdômen é pior, quando tem uma anemia muito grande e é quando é carcinoma de pulmão. Esses são os casos piores. Ainda assim, olha, os melhores resultados, a gente tem sobrevida maior pela mama, realmente. A gente consegue 10 anos de sobrevida com paciente com metástase, depois vem a próstata, e infelizmente o pulmão. Não é por causa disso que a gente vai deixar de operar, né? Aqui está o resultado da evolução de sobrevida com metástase de ósseo. Tireoide, próstata, mama, rim e pulmão. Há esse excesso de operações com limitada expectativa de sobrevida?
Nós fomos muito criticados pelos professores da ortopedia. Por que fazer isso? Vai morrer mesmo. Tinha essa ideia, existia essa ideia. Hoje a gente sabe que nós aumentamos o óbito de 6 meses para 16 meses. Ah, é pouco, não é pouco. 1 ano e meio de convívio familiar é muito importante. Olha aquele paciente do começo da aula, com lesões ósseas múltiplas, que ele foi operado, e olha como ele está hoje. Olha, substituiu os 3 olhos, esse caso do professor Pedro Pérez também. Está aqui o resultado, quem tem dúvida. Está aqui o paciente feliz, estava largado numa maca na Santa Casa, com várias fraturas, não conseguia nem tirar ele da cama, e olha como ele está hoje, depois de 1 ano. A sobrevida global aumentou, aumentou a indicação cirúrgica, o que não pode ocorrer, que tem aumentado, é a falha nos implantes. Nós temos que ser rápidos, rápidos na indicação e rápido nisso. Então, em 1960, quando eu tinha 8 anos de idade ainda, ficava imobilizado no leito, com analgésico, que não existia o tramal, as codeínas like, óbito longe dos familiares. Isso é muito angustiante. É muito angustiante para todo mundo. Hoje, após a cirurgia, 86% deambulam, 70% com resultado bom, muito bom, e 90% com coisa psicológica. Vocês estão mexendo comigo, doutor, que bom. Ninguém ligava para mim. O senhor se preocupou comigo. Porque eu tenho metástase, eu sou velho, a família vai trabalhar, me larga sozinho. Não, você vai ser operado, não vai ficar no hospital de retaguarda. 90% me agradeceram, mesmo que a dor não tenha melhorado. Então, aquela frase do começo que eu vi crescer, não há nada a fazer, está com câncer na testa dos ossos, mudou. E esses são todos os pacientes que eu tratei, muitos a gente conhece aqui, né? Professor da GV e assim vai, muitas pessoas simples, a maioria são pessoas muito simples. Então, aquela história do carpe diem, né? Que é importante, curtir a vida atual. E o som para baixo, né? E são trechos de filmes. Life as a House. Ele resolveu fazer alguma coisa no meio da cirurgia. Yes, the idea is to kill the cancer and not me. Esse é bem emblemático também, essa história. Que ela soube do prognóstico, mas ela viveu. É importante eu mostrar. É possível viver mesmo com câncer metastático. Esse indivíduo fez a casa dele, até o final quase. Teve uma sobrevida de 1 ano e meio, 2. Pode ser filme, mas a história repete. A história do cinema repete a vida real. E aqui é a história do rapaz que ainda se envolveu com a cuidadora dele, mas é a história verdadeira. Ele resolveu se tratar e ficar com ela o pouco tempo que ele durou. Tinha leucemia. Esse também reuniu os amigos, preferiu agir alguns tempos com eles, mas depois... A história é muito bonita desse filme. Invasão Bárbara, que chama, de 1903. E essa é a história do Tears of Endearment. Tem até as torres gêmeas ainda. Olha aí. Já está se falando isso. Ninguém falava isso. O cinema tem essa vantagem. Aí mostra o resultado. O filho acabou a casa, que ele não conseguiu acabar. Está lá a casa pronta. Não sei quem viu esse filme, mas é muito emblemático. Ah. Tem que lutar, tem que tentar sobreviver. É um grupo de pacientes, esse também. O filho voltou a ter contato com o pai, tratou dele. Invasões Bárbaras, vale a pena ver esse filme. Bárbaro. Emocionante. E aqui é o final do filme que todo mundo viu, né? A vida é assim, a gente tem que aproveitar o que a gente tem de bom. Mesmo que não seja possível ter grandes coisas pela frente, o pouco que a gente tem que agarrar. Muito obrigado, e essas são as referências que foram citadas nesse filme. Alguns trabalhos nossos, algum trabalho de referência
atuais, agora houve até uma mudança, mas na ocasião foi o que nós tínhamos e a erudição é baseada nisso e isso que nós tentamos fazer. E muito obrigado. Acabou. Bonitinho, né?